Fala pessoal, boa tarde. Eu tô aqui recuperando o fôlego de tanto rir. Eu sei, vocês também devem estar na mesma situação que eu, mas é um prazer estar aqui com vocês. Como o Bruno falou, são 12 horas, hora do almoço, então vocês devem estar nesse momento aproveitando para assistir esse conteúdo, almoçando ou fazendo a comida, colocou o celular lá na cozinha e está cozinhando e assistindo esse conteúdo. Para quem não me conhece, algumas pessoas já me conhecem, eu sou o Felipe Gama, sou líder da escola Bora Vender. Eu já estou há um tempo nesse projeto do Google, mais a loja integrada. Então, eu já realizei alguns conteúdos, os aulões nos sábados, participei também da produção dos conteúdos de montagem da loja virtual. Então, a galera que já tem loja virtual dessa campanha do Google e a loja integrada já conhece meu rostinho. Para quem não me conhece, está aqui hoje para conhecer. Como o tempo é curto, eu trouxe aí para vocês algumas dicas de sucesso para começar a vender na internet. Só mesmo o que eu acredito que são as informações que vocês precisam saber para iniciar esse processo, né, de construção do site. Então, são dicas que elas são muito reais, são dicas que elas são baseadas no contato que eu tenho com os lojistas, no contato que eu tenho com os empreendedores no dia a dia, e o que eu vejo que são os principais erros nesse processo de construção da loja virtual. É, então, eu quero que vocês prestem atenção nesse conteúdo. Tá bem simples, mas com certeza vai abrir muito a cabeça de vocês para entender aí o que vocês precisam fazer para começar a vender online, beleza? A primeira dica que eu trouxe para vocês é para conhecer o mercado, né? A gente viu que esse ano a gente passou por um momento de pandemia global e a maior parte do comércio físico ela ficou fechada. E a gente teve um processo de digitalização muito acelerado nesse ano que a gente está vivendo agora. Com isso, essa aceleração nesse processo, nessa aceleração da digitalização, ela fez também com que com as tecnologias elas evoluíssem cada vez mais rápido, né? Existem muitos estudiosos, né? Muitas empresas que dizem que a gente viveu aí um processo de evolução de 5 anos em 5 meses. Então, a tecnologia ela já evolui num processo muito acelerado. Então, com essa condição da pandemia, essas evoluções elas aceleraram ainda mais, né? Então, conhecer o mercado, entender quais são os produtos que estão sendo mais vendidos, entender o que é uma plataforma de e-commerce, quais são as possibilidades de plataforma de e-commerce que existem para você criar sua loja virtual, o que é um meio de pagamento, qual o funcionamento desse meio de pagamento, como o meio de pagamento funciona, né? Entender o que é marketing digital, o que é campanhas pagas, o que é SEO, tudo isso faz parte desse processo de conhecer o mercado. Eu costumo dizer que a gente tem um processo para iniciar um negócio, né? Muita gente começa do planejamento, mas eu acredito que antes de você iniciar o planejamento de um negócio, você precisa fazer essa pesquisa do mercado, você precisa entender o mercado, precisa conhecer, né? Como a gente conhece, a gente sabe que é uma frase muito comum que o conhecimento é poder. E nesse mercado digital, conhecimento ele é poder. A gente entendendo como o mercado está funcionando, a gente está mais preparado para entender as evoluções e se adaptar a elas. A gente está mais preparado para entender e se adequar ao que o mercado ele precisa da gente e do nosso negócio. Então, conhecer o mercado, ele é o primeiro passo, é a primeira dica que eu dou para vocês aí iniciarem nesse processo de construção de loja virtual. Beleza? O segundo ponto, né? A segunda dica que eu trago para vocês para a construção da loja virtual, para construir uma loja virtual, é planejar bem antes de começar. Né? Tem uma pesquisa da Wirecard que mostrou que 80% dos e-commerces, principalmente do PME, que é o nosso caso, não passam do 18º mês, principalmente pela falta de conhecimento e planejamento. Então, vocês podem ver, né? São 2 pontos que eu já disse para vocês, são 2 dicas que elas têm um impacto muito grande no desenvolvimento e na evolução do negócio de vocês. Primeiro, conhecer o mercado. Conhecer o mercado é, de fato, muito importante para entender
como a gente vai adaptar o nosso negócio para esse mercado digital e como a gente vai conseguir construir a nossa lógica de negócio dentro desse mercado. O segundo passo é o planejamento, né? Planejamento é você entender como o seu negócio ele vai funcionar dentro do ambiente digital. Tem um ponto que eu acho muito importante, que eu gosto de ressaltar, é que muita gente, quando ela inicia um negócio digital, acaba trazendo esse negócio para o digital como simplesmente uma extensão do negócio físico, como simplesmente um canal de negócio. E o e-commerce, na verdade, ele não é só um canal de negócio, ele é um negócio à parte do negócio físico. E você está entrando num mercado diferente, onde o consumidor ele tem um comportamento diferente, onde as estratégias que você precisa levar para esse consumidor é diferente, né? Todo o seu plano de comunicação para o ambiente digital, ele precisa ser diferente e ele é diferente do ambiente físico. Então, é preciso que vocês entendam que essa etapa de planejamento ela é muito importante para que vocês consigam realizar todas as etapas da forma correta, no tempo certo, e que o negócio ele performe certo dentro desse ambiente digital. Então, o planejamento ele é muito importante. Quando eu falo de planejamento, eu falo de entender os custos que esse e-commerce ele vai ter para você implementar ele no ambiente digital. Eu falo para você entender como vai ser o processo logístico da sua loja, né? Como vai ser o processo do seu cliente comprou o produto e você enviar esse produto, quais vão ser os custos financeiros que você vai ter de marketing, quais são as estratégias de marketing que você vai aplicar na sua loja, né? Como você vai organizar o visual da sua loja, então as fotos de produto, as categorias, os meios de pagamento que você vai utilizar, todos esses steps, eles precisam estar bem claros quando a gente faz o planejamento da loja virtual. Então, o planejamento ele é importante para a gente conseguir, de fato, fazer com que a loja ela performe no ar, beleza? A terceira dica que eu trouxe para você é sobre processos alinhados. Ter processos alinhados não é só a gente entender tudo o que acontece na loja, né? Processos. O mercado digital, dizendo melhor, ele traz muitas possibilidades para a gente, né? E é óbvio que quanto mais criativo a gente é nesse ambiente, a gente muitas vezes consegue impactar esse consumidor, o nosso consumidor, de uma forma muito mais assertiva. Só que criatividade, ela é uma consequência de um processo bem estruturado. Então a gente precisa entender como funcionam, como a nossa loja ela funciona, como os processos do nosso e-commerce eles funcionam para a gente conseguir ter mais criatividade e entregar uma experiência melhor para esse consumidor. Vou dar um exemplo para vocês. A gente precisa de fato entender qual é o processo que o cliente realiza quando ele entra no nosso site até o momento que o cliente ele realiza uma compra. Se a gente sabe como essas etapas todas elas ocorrem certamente, a gente vai conseguir inserir ali dentro dessa experiência algumas etapas novas para entregar alguma experiência diferenciada para esse consumidor. Por exemplo, entregar um cupom de desconto para esse consumidor em relação a uma categoria que ele entra, ou, enfim, quando a gente sabe como se dá o processo logístico de um produto, a gente consegue entregar uma carta para esse consumidor, a gente consegue ter processos, faz com que a gente consiga ter a nossa criatividade, ter muito mais controle na nossa criatividade dentro do e-commerce, dentro das ações que a gente vai realizar, a gente consegue ter muito mais controle dos processos dentro da loja, a gente consegue otimizar o nosso tempo como empreendedor, e a gente consegue também entregar uma experiência melhor para o cliente, porque ele tem ali, a gente consegue deixar claro para ele tudo o que acontece dentro da loja virtual. Beleza? E aí, essa dica que eu trouxe para vocês é para a gente pensar nas primeiras estratégias do e-commerce. Por que eu quero falar sobre pensar nas primeiras estratégias do e-commerce, né? A gente falou do conhecimento, é importante a gente ter conhecimento para construir uma loja virtual, para iniciar esse negócio. É preciso planejar a loja virtual, porque assim a gente vai ter um controle muito melhor de tudo que vai acontecer. A gente vai ter muito mais claro de onde a gente está saindo e de onde a gente quer chegar.
Eu falei que a gente precisa entender os processos ajudam a gente a otimizar o nosso tempo e também a pensar em como a gente pode entregar experiências mais criativas e com mais qualidade para o consumidor. E a estratégia, ela está muito relacionada a gente conhecer o nosso mercado e também o nosso planejamento. Por que eu quero falar na estratégia? Muita gente hoje, quando entra no e-commerce, já entra num pensamento tem muita gente que sai do negócio físico e vai para o negócio digital, sem muitas vezes pensar nas vantagens que possuem vindo de um negócio físico, né? Quando você vende um negócio físico, você já vem com uma base de clientes já pré-pronta, né? Você tem todos os clientes que compraram na sua loja física. Se você tem um negócio físico numa região específica, você já tem os consumidores que são impactados pela sua marca naquela região onde você já vende o seu produto. Então, pensar nas primeiras estratégias tem que estar muito alinhado com o planejamento, porque se eu tenho uma loja física, por exemplo, na Zona Sul de São Paulo, eu posso já iniciar a minha loja vendendo meus produtos com ações específicas para quem mora na Zona Sul de São Paulo. Então, com uma entrega mais rápida, com descontos melhores para essas pessoas, se elas forem buscar na sua loja, você consegue fazer, enfim, diversas estratégias diferentes dependendo do conhecimento que você tem do seu negócio. Então, pensar nessas primeiras estratégias está muito relacionado a isso. Conhecer o negócio e saber o que você pode aproveitar do que você já tem nas suas estratégias ali para iniciar a vender no seu ambiente digital. Porque, assim, eu sei que a primeira venda do e-commerce não é algo fácil de alcançar, mas quando a gente conhece o nosso negócio, a gente sabe adaptar nossas estratégias para a nossa realidade, a gente consegue, de fato, aí já iniciar tendo um desempenho melhor, né? Eu costumo dizer que existem muitas fórmulas prontas hoje no mercado e um dos principais erros que muitos empreendedores cometem é quererem utilizar essas fórmulas prontas da forma que eles pegam no seu negócio. Só que não funciona assim, gente. A gente tem que entender que as fórmulas elas foram feitas para a gente adaptar a nossa realidade do negócio. Então, conhecer o negócio, conhecer a especificidade do seu negócio, e aí eu digo, conhecer o seu público, conhecer a região que você está, entender como você pode impactar aquela região para iniciar suas vendas e performar bem nas vendas, isso é importante para vocês iniciarem aí esse processo de vendas, esse processo de construção da loja com muito mais qualidade. E aí, a última dica que eu trouxe para vocês, ela está muito relacionada a gente entregar uma boa experiência, né? A gente precisa entender que a experiência do cliente, ele inicia no primeiro momento que ele é impactado pela nossa marca, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no ambiente físico, enfim, aonde você vincula a sua marca e o cliente, o seu possível consumidor, ele é impactado por ela, a experiência dele começa naquele ponto. Só que a experiência do seu consumidor, ela não termina no momento que ele realiza a compra, né? Ele passou o cartão, a experiência dele não acaba ali. É preciso pensar que vocês precisam entregar uma experiência também pós-compra para esse consumidor, né? E em todos os ambientes que ele é impactado pela marca. Hoje, quando a gente fala de marca, né, e principalmente no mundo onde a gente está cada vez mais digitalizado e a gente vê mais negócios do mesmo segmento surgindo cada vez mais, os consumidores eles estão indo muito mais pelo valor afetivo que eles têm em alguma marca em relação ao produto que elas vendem. Então, construir essa experiência desde o primeiro ponto de contato que a sua marca ela tem com o consumidor é importante para que vocês consigam fidelizar esse consumidor e, de fato, ele se transforme num cliente fidelizado da sua marca, né? É muito mais fácil, né? E isso vocês podem procurar na internet, estatisticamente, a gente vender para uma pessoa que já comprou na nossa loja do que a aquisição de um cliente novo, né? Esse lead é muito mais barato porque ele já está na sua base. Então, a construção dessa experiência, ela ajuda nessa fidelização do consumidor na sua loja. Então é pensar em todas as etapas, todos os pontos de contato que seu consumidor ele é impactado pelo seu produto, pela sua marca. Se você tem no Instagram, então você precisa entender o que tipo de conteúdo você está entregando para o seu consumidor no Instagram. Se você está no Facebook, você tem que pensar no formato de conteúdo ideal para o Facebook e que tipo de conteúdo você está entregando para o seu consumidor no Facebook. Se você está no Twitter, a mesma coisa, você tem que pensar na mesma estratégia.
estratégia. Se você está no e-mail, você também tem que trazer essa estratégia para o e-mail, né? Sem que fique chato, sem que fique repetitivo, e que o consumidor ele abra o seu e-mail e entenda o que você está passando para ele ali. Então, manter, né, essa comunicação 360 e todos os pontos, né, que você impacta o seu cliente, né, com a sua marca, com o seu produto, isso é importante para entregar uma experiência e fazer com que ele seja cada vez mais fiel à sua marca e, de fato, se torne um consumidor assíduo ali do seu produto. Pessoal, essas foram as dicas que eu trouxe para vocês hoje. O tempo é curtinho, queria falar mais sobre loja integrada, falar mais sobre outros assuntos, então, mas é isso. Quem tiver mais dúvidas, quem quiser conversar comigo, pode falar comigo pelo meu e-mail, pode falar comigo pelo meu LinkedIn, e eu estou super acessível ali para vocês, para tirar suas dúvidas, para poder falar, enfim, e ajudar vocês no que for preciso, beleza? Boa sorte, bom evento e aproveite o conteúdo. Valeu, Felipe. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado pelo compartilhamento, por todas as informações. Demais. Quero mandar um abraço para todo mundo que está interagindo pelo chat também. As perguntas, inclusive, que vocês estão mandando, já viram uma troca ali no chat. Eu estou vendo que a Sintonia de Shirts está interagindo bastante aí com a gente. Beijo pro Dunga